Vamos dar continuidade, então, à nossa discussão sobre gestão de desempenho e planejamento estratégico. Essa é a parte 4 e a última parte que trata desse assunto, tá? Nós continuamos no capítulo 3 e os capítulos 1 a 4 do livro do Heath, Ireland e Hoskinson, Administração Estratégica. Então, esse conteúdo que eu estou discutindo aqui é uma síntese bem resumida dos capítulos 1 a 4 e do capítulo 3 do livro do Aguines, tá? Nós vimos em vídeos anteriores que o ambiente externo, a análise do ambiente externo, que leva em consideração essas dimensões aqui, ela é realizada com o objetivo de identificar ameaças e oportunidades. E o que são essas ameaças e oportunidades? Como elas se apresentam para a organização? Elas se apresentam como cursos de ação que a empresa poderia tentar fazer, tá? Muito bem. A análise do ambiente interno, por sua vez, a empresa desenvolve para identificar, primeiramente, quais são os recursos únicos, as capacitações e as competências que a organização possui. E aí ela vai conseguir analisar aquelas ameaças e oportunidades e vai ter uma percepção do que ela pode fazer. Então, ameaças e oportunidades, aproveitar oportunidades ou se defender de ameaças é o que a empresa poderia tentar fazer. Ao combinar essa informação com a análise do ambiente interno, ela vai descobrir verdadeiramente o que ela pode fazer. Tá? Como que isso é feito? Primeiramente, se constrói uma matriz SWOT. A matriz SWOT ela combina as informações que foram levantadas a respeito do ambiente externo e do ambiente interno. Tá? Então, primeiramente, ela vai permitir que a gente identifique oportunidades de combinar nossas forças e as oportunidades do ambiente externo. Tá? Então, esse é um possível curso de ação. Usar as nossas forças para aproveitar oportunidades. Então, aqui nesse quadrante é o quadrante que resume as possibilidades de ação ofensiva para a organização. Pode ser que a empresa identifique oportunidades, mas as suas habilidades não são suficientes, ou seja, a empresa apresenta fraquezas que não a permitem explorar as oportunidades que o ambiente externo apresenta. Nesse caso, ela está em uma situação de debilidade. Por outro lado, a empresa ela pode identificar que ela tem forças, ela tem competências importantes que podem ser usadas para se defender ou neutralizar ameaças. E aí a empresa conclui que ela tem capacidade defensiva. E esse quadrante aqui é o pior quadrante de todos, porque é aquele quadrante em que a empresa identifica ameaças e essas ameaças vão se mostrar combinadas com as fraquezas da empresa. Então ela está numa situação de vulnerabilidade. Aqui praticamente a empresa está numa condição de ser eliminada do mercado ou de sair voluntariamente do mercado. Tá? Então a matriz SWOT ela mostra para a gente o quê? Primeiramente, que a combinação de forças e oportunidades é o ideal, é o que toda empresa busca. Tá? Fraquezas devem ser minimizadas e evitadas. E se a empresa tiver fraquezas, se ela identificar fraquezas importantes, fraquezas em competências que são necessárias para competir, então ela deve pensar num plano de ação para converter fraqueza em força. Do mesmo modo, as ameaças. Se a empresa identifica a existência de ameaças para o seu futuro próximo ou mais distante, ela deve pensar num plano de converter essas ameaças em oportunidades. Tá bom? Bom, a matriz SWOT, ela então estabelece uma rota de sucesso, que é a de usar forças para aproveitar oportunidades, e uma rota de fracasso, que é aquela em que as minhas fraquezas elas vão se combinar com as ameaças do meio ambiente, com as ameaças do ambiente externo, tá? Então, ou seja, as ameaças vão chegar e vão me atacar justamente, ou vão ser mais, vão influenciar, não, vão impactar mais justamente naqueles pontos em que a empresa é fraca. Então, aqui é a rota de fracasso. Bom, depois de levantar essas informações e de construir esses cenários, as empresas usam essas informações para construir uma matriz que é chamada matriz TOWS,
que é a inversão aqui do SWOT. Essa matriz TOWS ela é construída da seguinte maneira. Aqui, nessa coluna, né, a gente lista nessa célula todas as forças que foram identificadas na análise do ambiente interno. Nessa célula, a gente lista todas as fraquezas. Do mesmo modo, listamos as oportunidades que foram identificadas no ambiente externo e as ameaças. E aí nós vamos preencher as células do meio aqui com estratégias, com planos de ação. Então, nesse quadrante aqui, vamos dizer assim, né, nessa célula do meio, nós vamos pensar em estratégias, vamos dar nomes para estratégias, para cursos de ação que combinem algumas dessas forças com algumas dessas oportunidades. Ou nós vamos elaborar estratégias, planos de ação que mostrem que nós temos algumas fraquezas aqui que não nos permitem explorar oportunidades. Mas se ainda assim nós queremos isso enquanto organização, então aqui nós teremos um plano para o futuro, de transformar nossas fraquezas em forças para explorar oportunidades. Aqui são ações imediatas. Então, nessa coluna, nós temos estratégias que podem ser implantadas imediatamente. Seriam combinar forças para aproveitar oportunidades, combinar forças para se defender de ameaças. Aqui, nós temos estratégias que não estão disponíveis no momento. Elas precisariam de um tempo, porque nós precisaríamos desenvolver transformar nossas fraquezas em forças para aproveitar a oportunidade. E aqui, a estratégia que resta aqui é praticamente sair do mercado, tá? Porque nós não teremos tempo para desenvolver, converter fraquezas em forças para nos defender de ameaças, provavelmente, né? Vou pegar um exemplo de uma matriz TOWS que foi desenvolvida para a Winnebago Industries. A Winnebago Industries ela produz veículos recreacionais, né? Nos Estados Unidos eles chamam de RV, Recreational Vehicles. Um exemplo icônico desses veículos recreacionais é esse trailer aqui. Quero ver se vocês reconhecem esse trailer, tá? Então, esse daqui é um veículo recreacional do tipo dos que são produzidos pela Winnebago Industries. Então, o que a Winnebago fez? Primeiramente, então ela foi desenvolver a sua matriz TOWS. Primeiramente, ela listou suas forças. Então, por exemplo, ela tem um nome conhecido com boa reputação. Essa é uma força. Ela presta um bom serviço e tem uma garantia confiável. Ela tem um bom relacionamento com a sua rede de comercialização, sua rede de distribuição. Tem competências de pesquisa e desenvolvimento, tem uma instalação industrial automatizada e econômica, e ela fabrica a maior parte das peças que são necessárias para construir os motorhomes ou os veículos recreacionais. Então, essas são as forças da Winnebago. E as fraquezas? Bom, a empresa é vulnerável porque ela só fabrica um produto. Apesar dela ter diferentes veículos desse daqui na sua linha de produção, ela só fabrica esse tipo de produto. Ela se concentra em produtos num segmento, num nicho de preço mais alto. Então, ela não tem produtos voltados para um mercado mais econômico. Ela tem um grande investimento, um capital empatado, vamos dizer assim, né, em ferramentas, tá? Então, os custos de mudança são altos para produzir novos veículos. Ela só tem uma planta, uma unidade fabril, e ela não está preparada para fazer a transição da gestão familiar para uma gestão mais corporativa, vamos dizer assim. Então, essas são as forças e as fraquezas que a empresa identificou por meio da análise do ambiente interno. Quando ela analisou o ambiente externo, o que ela identificou de oportunidades? Que há uma demanda por veículos recreacionais menores, o mercado internacional apresenta oportunidades importantes para a empresa, e há uma demanda por habitação modular. Então, há uma dificuldade do consumidor em investir em casas normais. Então, a habitação modular é muito comum nos Estados Unidos as pessoas morarem em trailer durante algum tempo, quando elas estão passando por mais dificuldades, ou até por estilo de vida.
Que ameaças a empresa identificou no ambiente externo? Escassez de gasolina e altos preços da gasolina, uma demanda decrescente ou estagnada por veículos recreacionais, um mercado secundário em que as pessoas compram e vendem esses veículos usados, competição crescente, então tem marcas automobilísticas que podem entrar a qualquer momento nesse mercado, e mudanças nas regulações de segurança. Então essas aqui são as ameaças. A partir dessas informações, a empresa desenvolveu cenários estratégicos, possíveis cursos de ação. Então vamos ver, por exemplo, estratégias que poderiam combinar forças e oportunidades, ou seja, ações, cursos de ação que a empresa poderia realizar já. Então ela poderia enfatizar o desenvolvimento de veículos menores e mais eficientes. E aí essas letrinhas aqui, O1, S1, S2, é a combinação de oportunidades e de forças que ela identificou. Ela pode expandir para mercados internacionais e diversificar em casas modulares. Então, transformar esse produto de um veículo recreacional com uma ênfase mais em habitação. Então, essas seriam as estratégias que combinariam forças e oportunidades. E as estratégias que combinariam forças com ameaças? Ela pode diversificar, começar a produzir uma outra linha de equipamentos, como, por exemplo, equipamentos para agricultura ou transporte ferroviário. Então, ela combinaria algumas forças com algumas das ameaças aqui. Considerar desenvolver ou utilizar motores a diesel ao invés de gasolina. Produzir veículos mais seguros, antecipando as mudanças de regulação. Tá? Então, essas seriam as estratégias possíveis para usar as suas forças e se defender de ameaças. Então, percebam que aqui, essa coluna é a coluna em que oferece para a empresa as oportunidades de ação mais imediatas, em que ela tentaria alavancar suas forças para aproveitar oportunidades ou ameaças. Por outro lado, ela pode desenvolver e produzir veículos menores, tá? Mas isso ainda vai levar um tempo, porque tem um período de desenvolvimento. Então ela converteria uma fraqueza em oportunidade, em força para aproveitar a oportunidade, construiria fábricas menores em diferentes partes do país ou em outros países. Tudo isso leva tempo, tá? Para eu converter. Então veja, ela tem uma localização apenas, uma unidade fabril. Então ela fala, vamos construir uma forma de transformar a nossa fraqueza em força, é construir unidades fabris menores em diferentes locais do país ou em outros países. Vejam que isso leva um tempo bem mais considerável. E a estratégia, por fim, os cursos de ação que envolveriam a fraqueza com ameaça, seria vender a empresa. Então, se ela identificar que ela não consegue desenvolver, que o curso de ação mais provável combinaria fraqueza e ameaça, ela vende a empresa e sai do mercado. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de aplicação das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para construir cenários e planos estratégicos. Bom, do que a gente viu até agora, então a estratégia no nível do negócio, o levantamento dessas informações de análise do ambiente interno, análise do ambiente externo, construção da matriz SWOT, da matriz TOWS, ela visa desenvolver o plano estratégico da empresa. Ou seja, desenvolver uma estratégia corporativa. Isso significa responder 3 perguntas. 3 perguntas-chave para qualquer empresa. Que são: quem? Quem é o consumidor que a empresa vai atender? Tá? Ela vai segmentar o mercado ou ela vai atender o mercado todo? É fundamental estabelecer quem é o consumidor-alvo da organização. Outra pergunta: o que? Significa, eu vou atender esse consumidor, mas eu vou oferecer o que para ele? Que tipo de produto, serviço, que pacote eu vou oferecer para ele? Segundo, como? Terceiro, né? Como? Como eu vou competir? Ao atender esse cliente com essa oferta de produtos e serviços, quais serão os meus pontos fortes? Eu vou oferecer com foco em qualidade aceitável e baixo custo?
Eu vou enfatizar algum segmento de qualidade importante? Eu vou diferenciar meu produto? No que eu vou ser bom? No que eu vou ser melhor do que a concorrência? Certo? Então esse é o objetivo final da estratégia no nível dos negócios. A segmentação, por exemplo, ela envolve 3 possíveis decisões. Desenvolver um composto de marketing, aqui, né, produto, preço, promoção e etc., né, voltado para o mercado como um todo, ou seja, o mercado inteiro é o meu cliente potencial. O meu cliente potencial é qualquer cliente que exista nesse mercado, ou dividir esse mercado em segmentos e ofertar diferentes compostos de marketing. Então eu posso fazer isso também. Isso vai depender do nível de recursos que eu tenho, das minhas competências, tá? Do tamanho da minha empresa, da capacidade que eu tenho de atender esse mercado. Então, percebam que eu posso segmentar o mercado e desenvolver uma oferta de produtos e serviços específica para cada um deles. Não são todas as empresas que conseguem fazer isso. Pode ser que eu tenha que focar em um segmento específico. Tá? Então essas são as decisões de segmentação que definem aquela primeira pergunta: quem é que eu vou atender? Depois o como e a base de competição. Então no que eu vou ser bom? Minha organização ela vai conquistar o cliente como? Qual é a base de competição? E aí o Porter, aquele mesmo das 5 forças, ele desenvolveu as estratégias genéricas. Então, basicamente, as estratégias genéricas, ele define 2 dimensões, que é qual vai ser a fonte de vantagem competitiva e qual vai ser o escopo competitivo. Então, se a minha fonte de vantagem competitiva é custo, e eu tenho um alvo amplo, eu vou buscar liderança em custos no mercado todo. Tá? Então, é a estratégia normalmente, por exemplo, das empresas de refrigerante, de cerveja comum. Tá? Ela vai buscar uma liderança em custos no mercado todo, um alvo amplo. Ela não diferencia o seu produto. Ela busca oferecer uma qualidade aceitável com menor custo. Uma outra estratégia é de exclusividade, buscar diferenciar o meu produto. E eu posso ter um alvo amplo ou um alvo estreito, e aí seria diferenciação focada. Como também na liderança em custos, eu posso ter liderança em custos no geral, com uma liderança em custos focada em um segmento. Tá? Então o alvo estreito aqui seria eu escolher um segmento do mercado. O alvo amplo, eu tentar atender a todos os clientes do mercado. E uma combinação dessas 2 estratégias, que combina liderança em custos e diferenciação, ela não é muito recomendada pelo Porter. Ele diz que é quase impossível obter vantagem, né, buscando ser bom tanto em custos quanto em diferenciação. Faz sentido, né? Bom, a partir disso, então, da definição da estratégia corporativa, parte-se para a declaração de missão. A declaração de missão, basicamente, é colocar no papel uma frase, uma sentença, um parágrafo que defina por que a empresa existe. As pessoas que trabalham na organização precisam entender isso. Por que a organização existe? Qual é o escopo das suas atividades? Percebam que todas as decisões que foram tomadas antes, todas as informações que foram levantadas, os cursos de ação, eles permitem agora que a empresa defina precisamente qual é o escopo das suas atividades. Nossos objetivos são quais? Quais são os limites da nossa atuação? Quais consumidores serão servidos com quais produtos ou serviços? Percebam então que não dá para construir uma declaração de missão sem ter levantado todas aquelas informações até então apresentadas e sem ter tomado decisões sobre estratégia corporativa. A declaração de missão ela pode conter essas informações aqui, tá? Não significa que precisa conter, mas ela pode sinalizar para os trabalhadores, para os colaboradores e inclusive para os clientes qual é a filosofia gerencial da empresa, que imagem ela deseja passar para o público e o seu próprio conceito de negócio. Tá? Esse conceito de negócio ele deriva e ele é adotado também por colaboradores e pelos acionistas, certo? Depois vem a declaração de visão,
que muda da declaração de missão para a visão? A visão ela é muito mais abrangente, ela tem um horizonte temporal muito mais extenso. Alguns autores chegam a comentar que a declaração de visão é o que a empresa pretende se tornar, mas nunca vai se tornar. É como se fosse uma utopia, algo a ser alcançado daqui a 100 anos. Porque se ela alcançar a sua visão, ela encerrou a sua razão, não tem mais razão de ser. Precisa fazer uma nova empresa. Então é uma declaração das aspirações futuras da empresa. E ela permite, ela dá contexto para identificar as ameaças e oportunidades. Porque dependendo da visão do que a empresa quer ser, algumas das possíveis oportunidades não serão nem consideradas pela empresa. Tá? Pode ser que ao analisar o ambiente externo, existam oportunidades que para aquela empresa específica não serão consideradas, porque elas não fazem parte da visão e da missão da empresa. E aí, depois disso, então, tendo definido qual é a estratégia corporativa, qual é o cliente que a empresa quer atender, com quais produtos ou serviços e as bases competitivas, tendo estabelecida a declaração de visão e missão, é o momento de formular objetivos, expectativas. O que a gente quer alcançar enquanto organização para os próximos 5 anos? E vamos dividir essas realizações ano a ano. Então, os objetivos eles têm uma função motivadora fundamental, porque eles estabelecem bases para avaliar as realizações. Eles dão alvos para a organização e para as pessoas. E eles orientarão toda a tomada de decisão e o processo de avaliação de desempenho depois. Tá? Então, percebam que no nosso ciclo de gestão de desempenho, primeiramente, você desenvolve o plano estratégico no nível da organização, então a missão, visão, objetivos, estratégias. Isso é desdobrado para as unidades organizacionais, podem ser unidades de negócio, podem ser departamentos. Tá? Por sua vez, isso é depois usado para definir as descrições dos postos de trabalho, que a gente já comentou, definir tarefas e os conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários para realizar as tarefas. E a partir daí, então, a gente estabelece os padrões de desempenho esperados para os indivíduos. E assim, nós finalizamos aquela primeira etapa do ciclo de gestão de desempenho, que é o estabelecimento dos pré-requisitos. E a gente já começou até a falar um pouco do planejamento do desempenho, que é o estabelecimento dos objetivos individuais e do estabelecimento dos padrões, da definição dos padrões de desempenho para cada indivíduo. Então nós fechamos aqui praticamente essas duas. Na verdade, nós fechamos essa primeira etapa da gestão de desempenho, começamos a falar da segunda, e agora nós vamos focar em desenvolver aqui o planejamento do desempenho. Isso vai ser assunto dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela atenção, bom estudo e bom trabalho para vocês.